Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso segundo dia da nossa trilha de conhecimento 4.0. Bom, para começar, hoje teremos nosso CTO, diretor aqui, o Domingos, colocando, já está entrando aqui, colocando na prática, aplicando para a gente as tecnologias habilitadoras 4.0. Então, hoje a gente vai falar de robótica autônoma, IoT, computação em nuvem, realidade aumentada, gêmeo digital, vai ter muita coisa interessante na prática, vocês vão adorar. E aí, Domingos, animado? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Eu acho que hoje a gente tem um conteúdo bastante interessante aqui para trazer para vocês também, algo bem prático. Como a Pamela já adiantou um pouco, a gente vai tratar hoje de 4 tecnologias da indústria 4.0, mas não de forma conceitual abstrata. A gente vai mostrar que essas tecnologias já estão disponíveis e já estão disponíveis nos kits da Exto, né? Então eu quero mostrar tecnologias que a gente já tem hoje integradas, já fazem parte dos nossos equipamentos, dos nossos produtos, uma dupla intenção, né? A intenção de mostrar que, primeiro, isso não é tecnologia do futuro, é tecnologia de agora, e agora, principalmente aqui na Exto, né? A gente está trabalhando já há um bom tempo em trazer gradativamente essas tecnologias. Aqui a gente vai fazer algumas demonstrações dessas tecnologias aplicadas, né? E é claro que ao fazer isso, a maior intenção é, na verdade, explicar o conceito, explicar como é que ela funciona e demonstrar que isso é possível e acessível já hoje em dia. Tá? A gente vai falar de robótica, né? Ou robótica autônoma. A gente vai falar também de IoT. E IoT não tem jeito, se mistura um pouco com o conceito de computação em nuvem. A gente vai falar também de realidade aumentada e a gente vai falar também de gêmeo digital, tá? Essas 4 tecnologias. Como eu disse, minha dinâmica aqui é explicar um pouquinho do que são essas tecnologias e depois demonstrar como é que a gente está usando hoje essas tecnologias aqui e demonstrar que isso está acessível, é viável e já é algo do dia a dia. Mas sem perder também de vista o entendimento, né, conceituação dessas tecnologias. Bom, antes de falar especificamente, eu acho que vale a pena lembrar, né, porque que tecnologias é essa, né? Quando a gente começou a ouvir falar de indústria 4.0, uma das coisas que mais se difundiu foi a ideia de que existem tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Né? Então, o que seriam essas tecnologias habilitadoras? Particularmente, eu acho isso um conceito muito importante. A gente não consegue prever o que a indústria 4.0 vai nos prover no futuro de capacidades e de realizações, certo? É só a gente pensar, voltar no tempo lá atrás e pensar, por exemplo, antes de inventar o motor a combustão, quem poderia imaginar os engarrafamentos, né? Então, o engarrafamento ele é uma consequência de uma tecnologia habilitadora que é o motor a combustão, que obviamente não foi previsto, né? Então, quando inventaram o primeiro motor a combustão, né, a gente tinha um cenário de mundo totalmente diferente em termos de locomoção, dado que não existiam carros movidos a gasolina. Você tinha ou tração animal ou tração a vapor, que seriam basicamente os trens, navios, mas que é muito diferente de você ter o seu próprio veículo, capacidade autônoma de movimentação. Né? Então, a ideia da tecnologia habilitadora é não ficar pensando ou não tentar ficar adivinhando as aplicações, mas sim entender quais as tecnologias que permitirão as aplicações. Né? Então, por isso que esse conceito eu acho muito legal. Então, quando o pessoal começou a falar de indústria 4.0, houve estudiosos que levantaram 9 tecnologias habilitadoras, falando, olha, esses caras aqui, e principalmente a combinação dessas tecnologias, vai permitir a gente criar aplicações que hoje a gente não consegue imaginar. Né? E como a gente está num processo de transição, né, a gente está, essa foi muito da conversa de ontem aqui, né, a gente não acorda num belo dia e está na indústria 4.0, na verdade é um processo de transição, a gente está experimentando, as empresas estão experimentando, estão entendendo o que vai pegar, o que não vai pegar, o que vai trazer mais resultado, o que vai trazer menos resultado. Porém, as tecnologias habilitadoras é o que o pessoal entende que são as ferramentas que vão permitir criar essas aplicações da indústria do futuro. As 9 tecnologias clássicas aí que o pessoal fala, vou tentar não esquecer de nenhuma, são robótica autônoma, Big Data, Cybersecurity, ou segurança eletrônica, computação em nuvem, manufatura aditiva, famosa impressão 3D. Também nós temos realidade aumentada. Temos também, deixa eu ver, vou esquecer, faltam 4 aqui, né? Nós temos também a... Ajuda aí, galera. Realidade aumentada, Big Data, eu já falei. Nós temos também o
Integração de sistemas, isso é bastante importante. Eu acho que falta uma, que simulação. Legal. Esses nomes, né, essas 9 que a gente listou aí, elas têm evoluído, né? E, por exemplo, hoje em dia se fala muito de inteligência artificial. Poxa, uma inteligência artificial não é uma tecnologia habilitadora? Ela é, mas ela está escondida atrás de outras tecnologias como Big Data e computação em nuvem, né? Então, quando a gente fala de digital twin, de gêmeo digital, gêmeo digital está envolvido com os conceitos de IoT e simulação, né? Então já começam a surgir aplicações que talvez hoje vão fazer mais barulho do que as tecnologias originais. Mas as 9 tecnologias são essas aí que, com dificuldade, eu lembrei aqui, falei para vocês. Bom, hoje aqui a gente está, então, focando 4, e eu vou falar essas 4 uma por uma, explicar o conceito e demonstrar como é que a gente tem trabalhado isso hoje na prática. Bom, começando então pela robótica autônoma, né? Então, vale lembrar que a robótica em si é uma tecnologia da indústria 3.0, né? Os primeiros robôs surgiram ao longo da terceira revolução industrial, né? Que seria a partir dos anos 70 ali, digamos, né? Então, a robótica em si não é tanta novidade assim, mas então por que ela é interessante para a indústria 4.0? Ela é interessante porque a gente tem um agregado de novas tecnologias associadas à robótica que estão surgindo no contexto da indústria 4.0, né? Então, usa-se muito o termo robótica autônoma, né? Que é meio redundante, porque a robótica meio que sempre foi autônoma, mas a gente tem essa ideia, né, de que outras tecnologias estão entrando. Por exemplo, hoje a gente trabalha muito o conceito de visão computacional associada à robótica. Isso já é um nível mais 4.0, né? Então, deixa de ser uma robótica cega, repetitiva, mas uma robótica com algum grau de capacidade de decisão já integrada devido à questão da visão computacional. Outras mudanças interessantes na área da robótica incluem também os robôs colaborativos, como esse aqui que está ao meu lado, que a gente vai olhar daqui um pouquinho. O robô colaborativo é uma tecnologia de robô que permite a interação segura com o ser humano, né? Os robôs tradicionais, vou chamar de robôs, não vou chamar de industriais, porque esse cara aqui é colaborativo, mas ele é industrial, né? Mas os robôs de gerações anteriores, eles tinham muita força, né? Muita velocidade, então para aplicação produtiva era muito importante, mas eles não estavam aptos a interagir com as pessoas, com risco, inclusive, de segurança. Né? Uma questão, literalmente, de NR12, né? Uma questão de normas de segurança. Você tem que trabalhar com ele enclausurado, etc. Já a robótica colaborativa, vou me aprofundar um pouco nisso, traz algumas tecnologias que permitem a interação com o ser humano. Outra coisa interessante que tem chegado bastante, tem até vídeo nosso no canal sobre isso, são robôs de autoguiados, né? Robôs, não robôs com braço robótico, mas veículos robóticos que trabalham com sistemas de inteligência que vão além do AGV. Né? O AGV, que é o robô seguidor de linha, que faz sempre um trajeto pré-definido, também já é uma tecnologia que já não é que está caindo em obsolescência, mas ela já é mais antiga. Né? O que a gente tem de mais atual hoje são robôs que fazem um mapeamento e são capazes de tomar decisões de rota, por exemplo. Né? E aí, na verdade, tem um nível que é o robô que a gente está vendo, que está se movimentando e consegue identificar um obstáculo, contornar, esperar ou tomar alguma ação, sem que eu tenha que traçar a rota para ele, ele traça a rota sozinho. E eu tenho um outro nível escondido, que é a gestão desses robôs, porque na hora que eu tenho 20 robôs desses, eu preciso ter uma nova camada de inteligência capaz de gerenciar e otimizar essa frota. Então, essas tecnologias, sim, que são essa robótica autônoma que a gente está vendo na indústria 4.0. Tá? Bom, como é que a gente tem trabalhado aqui a robótica dentro dos equipamentos didáticos que a gente vem trazendo? Né? A gente tem focado muito nos robôs colaborativos, né? Robôs industriais colaborativos, é bom ressaltar isso, né? Os robôs colaborativos, eles não são didáticos, né? Eles são industriais, significa que eles têm capacidade de trabalho em nível industrial, com alta repetibilidade, com alto grau de confiabilidade, podem trabalhar 24/7 lá sem problema, né? Então, eles não são necessariamente robôs didáticos, mas eles têm essa capacidade de interação com o ser humano. E aí eu vou apresentar um pouquinho o que a gente tem aqui, que é esse cara aqui, que é um robô IRB 14050. Né? Esse robô aqui, ele, primeiro, ele é um robô colaborativo. Então, ele é tudo redondinho, não é só por uma questão de beleza, né? Não é porque ele é aerodinâmico. Ele é todo arredondado porque ele não tem ponto de esmagamento. Então, eu não tenho nenhum local onde eu possa colocar minha mão e ela sofrer um esmagamento. Né? Isso é uma característica interessante que os robôs colaborativos têm. Além disso, ele tem sensores de torque que, ao movimentar e entrar em colisão com a minha mão, por exemplo,
ele vai perceber que ele encontrou um obstáculo e vai parar, né? Ele não vai continuar o movimento até causar algum tipo de dano, né? ou ferimento à pessoa. Então, uma outra característica do robô colaborativo, que é esse controle inteligente de torque, que consegue perceber quando ele toma um obstáculo, e aí, como ele é para interagir com pessoas, ele está admitindo que esse obstáculo é uma pessoa. Outra característica interessante desse cara é que na ferramenta dele, além da garra elétrica e da ventosa que tem aqui atrás, ele tem uma câmera, né? Então, essa tecnologia de robô ele já tem integrado aqui a sua ideia de câmera e, portanto, um sistema de visão, de reconhecimento de imagem com várias tecnologias ou características de reconhecimento de imagem. No caso aqui, por exemplo, vou estar rodando uma aplicação onde ele consegue identificar as letras do nome Exto e colocá-las em posição correta e sequência. Então, ele já faz isso. Ele tem vamos falar assim, ele tem um robô, ele tem a câmera, que é um outro dispositivo, uma outra programação, mas ele trabalha de forma integrada. E outra coisa que vale a pena ressaltar é que nesse sistema aqui, né, nós temos aqui uns sistemas pneumáticos que vão fazer a dispensa aqui das peças que ele vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar aqui com esse tipo de pecinha, onde ele vai estar identificando a letra, né, a posição correta dessa letra. E aí, para não deixar passar, isso aqui é impresso na impressora 3D, então a manufatura aditiva está presente também. Tá? Inclusive, todo esse magazine é feito em impressão 3D. Bom, esses dispositivos pneumáticos, eles dispensam a peça para o robô pegar. E eu tenho aqui, vocês não estão vendo, mas aqui embaixo eu tenho alguns botões que eu vou interagir. Então, toda essa interação é controlada pelo robô e programada no robô. Né? Então, esse robô, ele faz a atuação pneumática, ele faz a leitura dos sinais, ele não fica só preso no movimento. Então, ele já é um nível acima de um robô que simplesmente estaria fazendo um movimento repetitivo e único. Né? Bom, vou deixar ele rodando aqui. O que ele vai fazer? Ele vai, então, pegar a peça ali, né? E essa peça ele vai trazer para uma posição pré-definida, e agora ele vai dar uma paradinha com a câmera, que é o momento que a câmera está processando a posição. A letra, que letra é essa e qual a posição dessa letra. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar essa letra, beleza? Ele colocou a posição que ele acha ótima, e ele vai trazer essa letra aqui para uma posição pré-definida, onde ele vai escrever isso. E ele vai continuar fazendo isso para todas as letras. Né? Agora puxa um S, beleza, ele vai fazer isso mesmo. Então, bastante interessante que a gente consegue ter um nível de inteligência nesse tipo de aplicação bastante grande, né? Onde a gente está trabalhando com a robótica, a gente está trabalhando com uma integração de imagem, né, do reconhecimento de imagem, e conseguindo criar uma aplicação aí relativamente complexa, toda controlada pelo robô, tá? Não tem nenhum PLC envolvido aqui, está tudo no meu controlador do robô. E aí continua trabalhando. Da robótica, então, como eu falei, né, é uma área bastante interessante e essas coisas se integram, né? Porque daqui um pouco eu posso ter, por exemplo, um robô colaborativo associado ao veículo autônomo, né? E aí eu passo a ter outros níveis de manipulação. Eu posso ter o robô colaborativo integrando, por exemplo, com o sistema de usinagem, com o sistema de qualquer tipo de trabalho, né? E também trabalhando com pessoa. Por exemplo, eu poderia estar dispensando as peças aqui e eu vou pegando as peças que ele vai colocando, né? Sem que isso gere um risco para mim, né? Que estou aqui como operador. Então, essa é uma característica interessante aqui da robótica colaborativa. Deixa eu pegar mais uma pecinha ali. Vai reconhecer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atrapalhar o robô no seu trabalho final aqui. Eu vou bater nele. Vocês viram que eu encostei a mão, ele parou, né? Ele está numa condição aqui de bloqueio, que ele foi gerada exatamente pelo fato dele estar identificando a colisão do meu braço. Ele teria força para me empurrar? Teria, né? Só que ele percebeu essa questão de colisão e parou de rodar. Deixa eu só voltar aqui à condição inicial. Tem que preencher aqui o controlador dele, rápido. Eu vou fazer assim, desligado. Beleza. Desliguei ele aqui, porque ele está parado, eu teria que voltar em uma condição e retomar o processo. Uma coisa que a gente poderia fazer depois. Beleza? Bom, e é isso que a gente está trabalhando hoje com robótica colaborativa. A gente tem não só esse modelo, outros modelos, outras bancadas robóticas que envolvem essa tecnologia de robótica, e é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter. E principalmente a gente tem o robô colaborativo integrado em outros dispositivos que a gente
com outros kits que a gente trabalha também. A segunda tecnologia que eu quero demonstrar para vocês hoje é a tecnologia do IoT, né? Então, vamos tentar fazer um resumão do IoT aqui, né? O IoT, na verdade, ele é autoexplicativo, mas muitas vezes o pessoal entende errado o conceito, né? Novamente, né, tem muitas tecnologias que já existiam que, por uma compreensão insuficiente, o pessoal assimila IoT. Então, por exemplo, comunicação máquina-máquina. Um sensor que eu consigo ler com o celular é IoT? Não, não é IoT. É uma questão muito simples. A IoT é internet das coisas. Então, eu tenho dois elementos fundamentais no IoT. A internet e as coisas, né? Então, uma aplicação IoT, ela é essencialmente, no meu entendimento, né, nas definições que eu adoto, ele essencialmente significa que a informação, de alguma maneira, vai para a internet, e essa informação parte das coisas que são dispositivos que não sejam computadores que a gente trabalha todo dia. Ou seja, não é a internet foi criada para seres humanos trabalharem, né? Através de terminais. E a internet das coisas, né, o IoT, ele foi pensado para que as máquinas se falassem sem interação humana. E, obviamente, a gente tem que ter a coisa e tem que ter a internet. Bom, então, um sistema básico de IoT, ele tem, por exemplo, não é necessariamente, ele tem que ter os dispositivos de campo, né, que seriam as nossas coisas, ele tem que ter tecnologias de conectividade dessas coisas, e aí eu tenho uma variedade enorme de tecnologias, né, então eu posso falar desde uma conexão 3G, 4G, e agora 5G, até coisas como LoRa, como, por exemplo, Wi-Fi, né? Eu posso ter várias tecnologias cabeadas ou sem fio para que essa coisa consiga levar os dados para algum lugar. Esse algum lugar, no final das contas, tem que ser a internet, e eu posso ter tanto um cenário onde a minha coisa, né, meu dispositivo, está apto a comunicar diretamente, navegar diretamente na internet, mandar seus dados para a internet ou pela internet, como eu também posso ter cenários onde eu tenho um elemento intermediário, né, um gateway. Hoje a gente está falando muito um desdobramento do conceito de computação em nuvem, que é o conceito de edge computing, né, computação de borda. E esse conceito passa por dispositivos intermediários, com uma capacidade de processamento mais alta, que muitas vezes tem a função de concentrar a informação desses dispositivos IoT, e esses caras, sim, se conectam com a internet, né? Bom, e a internet, ela não é um lugar, né? A internet é um caminho, né? Caminho para quê, no nosso caso? Para as plataformas de IoT. Então, as plataformas de IoT são os ambientes em nuvem, onde a gente consegue trabalhar com os nossos dados. Onde a gente consegue, por exemplo, fazer a criação de dashboards, fazer o armazenamento dos dados, para depois trazer esses dados para uma aplicação que vai trabalhar com esse conceito de Big Data, onde eu posso ter a expressão dessas informações para os meus usuários, né, meus diversos usuários. Então, eu sempre vou ter esses elementos, né? A coisa, as tecnologias de rede, né, as tecnologias de conectividade, que dão acesso para essa minha coisa à internet, e através da internet eu chego na minha plataforma em nuvem, né, onde eu vou ter minhas aplicações, geralmente construídas em plataformas de IoT que têm aí essa finalidade. E, obviamente, eu tenho as pessoas, né? Então, as pessoas interagem com esse sistema, não acessando diretamente a coisa, mas sim acessando a informação que está na nuvem, né, que geralmente é uma informação processada, uma informação mais rica do que a informação que eu tenho diretamente na coisa. Então, num resumão muito grande, a IoT seria isso. Bom, como é que a gente tem trabalhado hoje a IoT, e aí, especificamente, até pelo nosso core de trabalho, né, como é que eu tenho trabalhado o IoT industrial, né, porque as várias aplicações de IoT, a gente tem enfatizado principalmente o IoT no ambiente industrial. Bom, a gente tem trabalhado isso usando controladores, né, usando PLCs, que possuam a capacidade, né, possuam o recurso de comunicação com protocolos ligados à internet, né, ou principalmente ligados a aplicações de IoT. Né? Então, um tempo atrás, a gente tinha controladores, PLCs, que tinham um foco muito grande somente nas redes industriais. Né? Então, esse é um universo importante para o 4.0, que é a questão de integração, mas ele ainda é 3.0. Né? Redes industriais ainda é uma tecnologia 3.0. Quando é que isso fica importante para o 4.0? Quando, além de conversar para baixo, dentro da minha fábrica, eu consigo conversar para cima, ou seja, mandar os dados para a nuvem. E aí, os controladores mais modernos, a gente tem encontrado vários que têm suportes a protocolos de IoT. Em particular, um chamado MQTT, né, que já começou a ler de IoT e já ouviu falar em MQTT. É um dos protocolos mais utilizados, não o mais utilizado, e na área industrial eu acho que podemos afirmar que talvez seja o mais utilizado para esse tipo de aplicação. Então,
A gente tem incorporado nos nossos kits, priorizado incorporados nos nossos kits, controladores CLPs que tenham o recurso de comunicação especificamente com o protocolo MQTT. Né? E claro que para conversar no MQTT, eu tenho que ter uma outra questão, que é a interface Ethernet. Né? Então, esse cara tem um conector Ethernet, você colocar ele numa rede, se essa rede tiver acesso à internet, e com o protocolo MQTT, a gente consegue fazer a comunicação desse camarada com as nossas aplicações em nuvem. Né? Como exemplo aqui, para demonstrar, eu tenho esse conjunto, né, que a gente utiliza internamente para testes e para capacitações, onde eu tenho um kit nosso, que é um kit de nível vazão e temperatura, exato, um kit de nível vazão e temperatura, que na verdade ele é só o processo que eu estou controlando, que eu estou trabalhando. Né? E o que interessa mesmo é o que está ao lado aqui. Então, no lado aqui eu tenho 2 PLCs, esses 2 PLCs são 2 porque eu estou associando na nossa aplicação, ora eu uso um, ora eu uso outro. Mas eles são totalmente independentes, eles não trocam informação entre si. Tá? O que eles fazem é controlar esse sistema para poder fazer um controle de nível, e esse controle de nível, no momento aqui, ele está sendo feito por esse CLP, que é o Altus Nexus Express. Né? Então, o Altus Nexus Express é um PLCzinho bastante interessante, tem uma série de tecnologias de rede industrial, né? Várias portas de comunicação industrial bem legais, mas além disso ele tem também a possibilidade da gente trabalhar com o MQTT, que é um protocolo de IoT. Então, nesse cenário que eu tenho aqui, além de eu ter o PLC conversando com o meu processo de nível vazão, temperatura, esse PLC também está conectado à internet, né, através desse caminho verde aqui. Por sinal, ele se pendura nesse cara, mas não porque ele comunica, porque ele é um switch aqui na entrada, só economia de portas. E essa minha conexão, ela tem acesso à internet. Tendo nele o protocolo MQTT, eu consigo programá-lo para poder enviar dados, né, que ele vai colher daqui, para uma nuvem, né, para uma plataforma de IoT em nuvem, que no caso é a plataforma Tago.io. Né? A gente trabalha várias aplicações aqui em cima da plataforma Tago, e com a Tago a gente cria os nossos dashboards e faz essa comunicação, essa interação. O pessoal vai estar mandando para vocês o link aí da Tago, né, o link específico do dashboard que está rodando agora. Né? Então dá para entender bem a ideia da internet. Então eu tenho a coisa e a internet vocês vão acessar agora. Né? Então através desse link da Tago, que o pessoal vai disponibilizar no momento, vocês vão estar enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando nessa tela daqui, né? Que é a tela onde eu tenho o meu dashboard. Né? Então, esse dashboard foi criado aqui para ver várias variáveis, várias informações, e vocês vão estar conseguindo acessar esse mesmo dashboard, porque ele não está no CAL. Né? Se você olhar aqui, essa tela é um navegador. A minha informação ela sobe diretamente para a nuvem, e lá na nuvem eu trago ela, eu busco ela aqui para essa minha tela, para esse meu dashboard. Vou ligar isso aqui, né? Porque a gente deixou desligado, mas a tela de vocês é levemente diferente, porque a minha tela eu consigo ligar e desligar o processo, né? E alterar alguns parâmetros. Se eu der o controle para 200 pessoas, isso aqui vai virar o caos. Já fiz isso, não recomendo. Então vocês estão com uma tela apenas de visualização dos dados, enquanto a gente vai estar aqui vendo a operação. Então liguei o sistema, deve estar ouvindo um barulhinho aí que é da bomba de água, né? E essa bomba ela começa a encher o nosso tanque. E aqui eu consigo acompanhar, ó, pelo lado direito, eu tenho aqui o tanque, como ele está enchendo, né? Gradativamente. Eu tenho aqui a potência da bomba, eu tenho informações como o tempo da bomba ligada, eu tenho um status que vem de uma máquina de estado aqui, que a gente definiu, que é o controle desse sistema. Então, eu tenho várias variáveis aqui que eu consigo trabalhar. Né? No meu caso aqui, eu consigo alterar o set point, vocês não conseguem alterar, mas vocês conseguem visualizar. E essa plataforma me dá várias características interessantes. Por exemplo, eu posso colocar textos, posso colocar informação, eu posso colocar um mapa, né? Então, eu tenho aqui uma aplicação, quando eu subo o meu dado, esse dado ele traz para a gente aqui a localização de onde está o meu equipamento. No caso aqui, se eu for dando um zoom, esse equipamento está exatamente aqui na Expo, né? Exatamente aqui na Expo. Quem não sabe onde está a Expo, a gente está dando menos zoom aqui, e vai chegar aqui o Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Né? Então, todos esses recursos estão na plataforma de IoT, e aí com os dados que sobem eu consigo criar essas informações, e eu consigo fazer coisas também, por exemplo, em gráficos. Né? Eu tenho aqui um gráfico do tempo, ele vai estar mostrando para mim o set point, né, que é o nível desejado, e o nível do tanque ali, que está subindo e está sendo plotado. Né? Então, acredito que todos aí conseguiram acessar. Se não conseguiram, verifique de novo aí o link que foi compartilhado, né? Onde vocês vão conseguir ver. Vou deixar ele rodando aqui, vai ficar fazendo um barulhinho de fundo,
mas vocês vão conseguir ver que está em tempo real os dados que vocês conseguem acessar. Da mesma maneira, a gente poderia criar uma aplicação industrial, por exemplo, compartilhar isso com os usuários que a gente quisesse, né? No caso aqui é um compartilhamento público, mas eu poderia ter um compartilhamento ligado ao login e por aí vai, e aí a gente conseguiria estar apresentando os dados que a gente tem. Então, a tecnologia de IoT, através dos controladores que contêm essa tecnologia, a gente tem trazido para vários kits. A gente tem, por exemplo, os kits de PLC, todos que a gente trabalha hoje têm já PLCs com protocolo IoT, no caso MQTT. As plantas de processo contínuo, nível, vazão, temperatura, nossa, todas também já trabalham aí com controladores que têm esse tipo de tecnologia e cada vez mais vai estar presente. E aí, quando eu integro isso com a redes industriais, eu começo a fazer dos outros pilares, das outras tecnologias 4.0, que é a que a gente chama de integração de sistemas, né? Essa integração ela se dá de forma horizontal e vertical, né? Horizontal significa que as várias etapas do processo, as várias máquinas conversam entre si por rede. E a integração vertical significa que eu tenho uma informação que vem lá do chão de fábrica, né, dos sensores, dos controladores, e a gente consegue levar isso até no nível mais alto da hierarquia, que seria, por exemplo, um sistema de gestão corporativo, né? Então, a integração horizontal e vertical, ela passa também por essas tecnologias de rede e pelas tecnologias de IoT. Beleza. Vou desligar isso aqui. Depois eu ligo de novo, para vocês irem acompanhando os dados. E com isso a gente falou aí da IoT.